E aí, turma, tudo bom com vocês? Como é que estão as coisas aí na correria? Vou falar um pouco mais sobre a clínica cirúrgica, principalmente agora sobre avaliação e fatores de risco operatório. A gente tem que é uma avaliação clínica e laboratorial do paciente, a fim de determinar a sua condição de saúde e recomendar ou não o procedimento cirúrgico. É para isso que serve o risco, para ver se o paciente realmente tem condições ou não de realizar a cirurgia. Quando o risco se iguala ou supera o benefício, a cirurgia está desaconselhada, tá bom? Se ele tem um risco maior do que o benefício, então não. Geralmente o cirurgião comunica ao paciente e ele fica ciente. Às vezes o paciente vai durar mais tempo sem realizar a cirurgia do que realizando. Então, realmente o risco é muito grande e geralmente os pacientes não fazem. Qual o propósito da avaliação pré-operatória e do risco cirúrgico? Primeiro, devido à sobrecarga de diversos sistemas do organismo, principalmente o aparelho cardiovascular, é um dos riscos. Se o sistema cardiovascular ele fica muito sobrecarregado, porque a gente sabe que o sangue chega pela veia cava, passa pelo átrio, pelo ventrículo, vai para o pulmão, do pulmão faz hematose, depois volta para o coração, para depois ele jogar para o corpo. Então, se esse coração está muito sobrecarregado, está tendo miocardite, está tendo alguma situação desse tipo, então realmente fica bem complicado. A avaliação revela se há maior ou menor risco desses eventos de sobrecarregar os sistemas. Pode indicar ou contraindicar um procedimento descartando a exposição de paciente a perigo desnecessários ou elevado demais. Pessoas com mais de 70 anos dificilmente se beneficiam de grandes operações. Está com 70 anos, tem que fazer uma cirurgia no pulmão. Qual o risco-benefício desse paciente? É muito alto o risco. Então, pode fazer? Sim, claro, mas o risco é muito grande, através desse fator idade. E se a pessoa for tabagista, for etilista, aumenta muito mais. E o potencial de contaminação, a gente tem, de acordo com os riscos de contaminação, as cirurgias são classificadas em limpas, potencialmente contaminadas e infectadas. Isso aqui, pessoal, cai muito nas provas de concurso, de forma assim repetitiva. Se vocês pegarem a prova de técnico de enfermagem, vocês vão ver uma questão relacionada a esse risco de contaminação. Por isso que geralmente as matérias tornam repetitivo esse tema, justamente para deixar bem fortalecido na mente de vocês. Nós temos as cirurgias limpas, que são realizadas em tecido estéril ou passivo de descontaminação, na ausência de processo infeccioso local. Considera-se limpa as cirurgias do sistema nervoso e o sistema cardiovascular, além do sistema pulmonar, tá bom? Então, não está com ausência de processo infeccioso, cirurgias limpas. E a cirurgia potencialmente contaminada, professor? Elas são realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana, mesmo que pouco numerosa, em tecido com comunicação com o meio externo ou na ausência de processo infeccioso local. Considera-se o potencialmente contaminado a cirurgia realizada no trato gastrointestinal, exceto no colo. Sistema respiratório superior e inferior, gênito, entre outros. Mas aí tem que ser o sistema respiratório superior e o inferior, que é a boca, faringe, laringe, traqueia. Bom, isso aí você já deve lembrar que a professora
de anatomia deve ter falado com vocês. Tá bom? E essas cirurgias contaminadas? Elas são realizadas em tecido colonizado por flora microbiana abundante e difícil contaminação na ausência de processo infeccioso local. Não tem processo infeccioso, mas tem essa presença na flora muito abundante, difícil contaminação. Por exemplo, cirurgia do colo. Vocês lembram? Ó, exceto do colo, potencialmente contaminado. As outras são todas. Aí quando chega na contaminada, colo, e já está chegando na última porção do intestino, colo, reto e ânus. Traumatismo craniano encefálico aberto. Tá? Se você tem um TCE, mas que seja um TCE aberto. Porque existe aqueles TCE que são fechados. Então, uma pessoa levou uma pancada na cabeça, está com sangramento, está com sintoma, mas você não consegue ter uma visão externa. E aí a gente tem as cirurgias infectadas, que são realizadas em qualquer tecido na presença de quê? Processo infeccioso local. Tem um processo infeccioso? É a cirurgia infectada. Tá bom? Essa é uma das mais fáceis de detectar. A cirurgia infectada e a cirurgia limpa. Potencialmente contaminada e as contaminadas. Tá joia? Então são essas 4 situações. Na clínica cirúrgica, o pessoal usa muito uma tabela para ver essa parte de anestesia. Aí eles consideram a análise das condições de saúde. Por exemplo, tratamentos. Teve tratamentos anteriores? Teve alguma cirurgia recente? E aí é muito avaliado com anestesista no momento. Tem doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, comportamento do paciente. O paciente está muito ansioso, está agitado, está nervoso, ou ele não está nem aí. Ele só quer se livrar da dor. Igual falamos nos vídeos anteriores. Tudo isso o anestesista ele avalia. Aí a gente tem esse grau aqui, ó, é considerado asa 1. Quando você entra na clínica cirúrgica, tem alguns locais que eles colocam essa tabela. Tá? Não são todos os hospitais. Eu não posso simplesmente dizer que isso aqui é uma coisa absoluta. Mas tem alguns hospitais que eles realmente põem essa tabela, tá? Hospitais particulares, hospitais da rede pública. E outros eles acham que não tem necessidade, preferem uma outra tabela lá de anestesia. Mas essa tabela específica tem o ASA 1, que é utilizado para pessoas saudáveis, sem doenças crônicas ou graves, que não adotam comportamentos de risco, como fumar, consumir álcool em excesso. Aí põe lá ASA 1, esse paciente é viável, é mais tranquilo você lidar. ASA 2, classifica indivíduos com patologias sistêmicas leves e moderadas, que são aquelas doenças do sistema cardíaco, tá? Sistema circulatório, tá? Só retificando, gente, não é para sistema circulatório, tá bom? Ou seja, um paciente com diabetes, ele pode ter algum problema na parte da circulação, tá joia? Se essa diabetes não estiver bem controlada, tá bom? Aí tem o ASA 1, o ASA 2, o ASA 3, que revela doença sistêmica grave, que envolve limitações, por aí não incapacita o paciente, mas tem paciente que tem, por exemplo, problema de coagulação, as plaquetas demoram demais a coagular, paciente hemofílico, então já é uma situação bem agravante, tá? Mas não incapacita o paciente. Aí você tem um ASA 4, que assinala patologias graves, incapacitantes, a pessoa realmente não consegue ter aquela mobilidade. O ASA 5 é usado para identificar um paciente que provavelmente não sobreviverá por mais de 24 horas sem que a cirurgia seja realizada. Você tem um ASA 6, que indica a operação para uma pessoa que teve morte encefálica
e terá os órgãos retirados para doação. Aí, essa escala é a mais utilizada nas clínicas cirúrgicas, mas não é uma coisa absoluta, tá bom? Já os procedimentos cirúrgicos de emergência devem ser marcados com a letra E, por exemplo, ASA 3E. Esse é um procedimento de emergência, tá bom? O que significa o 3? Revela uma doença sistêmica grave que envolve limitações, porém não incapacita, tá bom? ASA 1E é um paciente totalmente viável. E aí, sucessivamente, ASA 2E, e aí vai, tá bom? Tendo em vista que o ASA 6 é só para realmente o paciente já estar em morte encefálica, mas é só para fazer a retirada dos órgãos. As cirurgias são procedimentos invasivos que envolvem perda de sangue e interferência no funcionamento do organismo. Realmente são fatores de risco. A infraestrutura disponível, que são profissionais qualificados, a equipe de apoio caso haja uma emergência, como reação adversa ao medicamento, anestesia. Mesmo aquelas mais simples influenciam no risco cirúrgico. É importante isso. Tá? Às vezes falando, a cirurgia é tranquila, não vai ter problema nenhum. Qualquer cirurgia tem os seus riscos. Tá bom, meus queridos? Nós temos fator de risco em paciente, o condicionamento físico, se é uma pessoa que faz exercício, uma atividade, fator idade, como eu já mencionei anterior, histórico familiar, a pessoa, o pai teve diabetes, a mãe teve hipertensão, ou teve hemofilia, e aí sucessivamente. Comportamento, se a pessoa é muito ansiosa, a pessoa é tranquila com o meio. Pacientes acamados. Pacientes acamados, eles ficam muito imunodeprimidos, ou seja, a imunidade deles baixa demais. Insuficiência cardíaca ou renal. O sangue não tem aquela mesma circulação. O rim não tem aquele funcionamento adequado. Então, são fatores de risco importantes. Quais são os riscos dos pacientes? Os principais fatores clínicos que concorrem a complicações da cirurgia são a insuficiência renal, o rim não está funcionando. Lembrando, na parte de farmacologia, a gente percebe que a maioria das medicações são depuradas na parte renal. Então, se o rim não funciona, então as medicações, os efeitos não são os mesmos. Então, a medicação ela tem uma certa dificuldade. Histórico de doença cardíaca isquêmica, ou seja, alguma isquemia, não está com uma circulação boa no coração, algum problema de uma veia que está sendo obstruída, ou alguma doença. Histórico de insuficiência cardíaca, congestiva, ou seja, o sangue que fica no coração e não consegue jogar para o corpo, porque ele não tem força de contração, diabetes, histórico de doenças cerebrovasculares, ou seja, isso realmente são fatores que concorrem para complicações na cirurgia. E as infecções? Como é que você vai prevenir essas infecções? A equipe, né, gente? Os uniformes têm que estar limpos, as unhas têm que estar bem cortadinhas e limpas, lavando as mãos antes e após cada procedimento, respeitando as técnicas sépticas na execução dos cuidados, oferecendo um ambiente limpo, observando os sinais iniciais de infecção. Tá? Começou a abrir uma ferida, está com hiperemia no local. Pode abrir uma lesão por pressão? Sim, se você não cuidar, se você não fizer a mudança de decúbito adequada. Tá? Ou a pessoa apresentando uma febre muito alta, pode ser um sinal de infecção também, que é um sinal de alerta à febre, e aí sucessivamente. E esse cuidado do paciente é banho com antisséptico específico, clorexidina na noite anterior e no dia da cirurgia, para realmente tirar os micro-organismos que causam patologia. A lavagem intestinal. Toda cirurgia faz lavagem intestinal? Depende, tá, gente? Retirada de objetos pessoais, próteses e outros, anéis, adornos, etc. Tudo tem que ser retirado, tá bom? Avaliação e preparo no pré-operatório. A gente tem uma avaliação pode ser feita pelo clínico, pelo cirurgião, anestesiologista e a equipe de enfermagem. Todos têm que avaliar. Por quê? Porque todos podem apresentar, esse paciente pode apresentar risco. Então, você tem uma equipe coesa, uma equipe unida, que é avaliar esse paciente. Idealmente, a avaliação é interdisciplinar, ou seja, são todos. A avaliação pré-operatória não substitui a avaliação pré-anestésica. O anestesiologista que vai fazer.
fazer todas aquelas perguntas que eu citei anterior. O ambulatorial e hospitalar, que eu também já falei com vocês no outro vídeo, tá bom? Aí nós temos o preparo pré-operatório. O preparo pré-operatório tem início com a internação, estendendo-se até o momento da cirurgia. Levar o paciente às melhores condições possíveis para a cirurgia, para garantir menores possibilidade de complicação. Então, você leva o paciente todo ansiado, todo feito o pré-operatório de forma adequada. Se ele tinha que ficar em jejum, ele ficou. Se ele tinha que fazer a lavagem intestinal, ele fez. Se ele tinha que passar uma sonda, foi passado. Se você tinha que orientar os familiares para dar aquele apoio emocional, foi realizado. A medicação. Então, você tem que fazer realmente o máximo para esse paciente chegar na parte cirúrgica e aí realizar o procedimento com tranquilidade. Dependendo da cirurgia a ser realizada, o preparo pré-operatório pode ser feito em alguns dias ou até mesmo minutos. Então, pode ser feito, iniciado em alguns dias, 24 horas ou 48 horas, ou pode ser iniciado apenas alguns minutos. Tá bom? Isso vai depender da cirurgia. Tá bom, pessoal? E esse preparo psicológico, gente, tem como objetivo assegurar a confiança e a tranquilidade mental ao paciente. Lembra que eu falei que tem paciente tudo quanto é jeito? Paciente ansioso, uns que não está nem aí, que quer logo se livre da dor. Então, esse preparo psicológico serve para isso. Para auxiliar o paciente, a enfermagem deve ser calma, otimista, compreensiva e saiba como desenvolver confiança. Esse estado psicológico, quando não reconhecido e atendido, pode levar o paciente a apresentar vômito, náusea, dor de cabeça, tudo é crise de ansiedade. Tá bom? Então, esse preparo psicológico é importantíssimo. Ter essa equipe bem consciente do seu papel. Nós temos um preparo inicial, é quando a paciente vai ser submetida a exames laboratoriais, pré-operatório, que vão assegurar a viabilidade ou não da cirurgia. Esse é a parte inicial. A enfermagem, embora sendo solicitado outros profissionais para atender o paciente em sua necessidade psicológica, principalmente a pessoa que ouve, compreende, ampara e conforta. Os profissionais são solicitados, sim, mas quem fica mais tempo com o paciente é a enfermagem, tá? Por isso que é importante ter uma enfermagem bem psicologicamente. Nesta fase, a atuação de enfermagem de preparo se relaciona ao preparo do paciente, explicando os procedimentos a ser realizado, a coleta, caminhamento de materiais para exames. Tá? Se ele está internado lá na clínica, você tem que providenciar tudo isso. Tem situações que o paciente já traz todos os exames prontos. Nesse caso aqui específico, ele está internado. Tá? Só para vocês entenderem. Bom, na véspera da cirurgia, verificar a lista de cirurgia, quais pacientes que são operados. Tem lá uma lista na clínica cirúrgica. Aí tem lá o nome da cirurgia, o horário que vai ser realizado, o pedido de sangue, providenciar material, colher a amostra de sangue para tipagem sanguínea. Tudo isso tem que ser feito na véspera. Observar sintomas como tosse, coriza, febre, que pode ser um sinal de infecção. Lavagem intestinal ou gasto de acordo com a prescrição médica. Jejum após jantar, orientar o paciente. Promover um ambiente tranquilo, repulsante. Não esquecer as anotações de enfermagem, tá? Sempre anotar. O que vale, pessoal, é o que está escrito. Você chegar para o colega, eu realizei isso, isso, isso. Se não está anotado, aí fica uma interrogação. Porque aquele seu colega, ele pode esquecer de passar para o outro. E aí o outro vai ficar na dúvida de você ter feito ou não aquele procedimento. Então, todas têm que ser anotadas. Por isso que a anotação de enfermagem. Às 14 horas foi feito isso, isso e isso. Às 15 horas foi feita mudança de decúbito. Às 16 horas foi feita medicação tal. Aí, se apresentou algum efeito colateral, o paciente fez uso de pirona, mas apresentou hiperemia. E aí você tem que anotar todos os efeitos colaterais também, tá bom? As anotações são bem pontuais, porque quem vai fazer a evolução é o enfermeiro. Aí tem o preparo físico no dia da cirurgia, que é verificar se o jejum contínuo está sendo mantido, controlar pulso, temperatura, respiração, pH, está tudo normal. Porque às vezes a pessoa fica ansiosa e altera a pressão, pode alterar o pulso.
verificar se todos os cuidados foram feitos, ajudar o paciente a passar da cama para a maca, levar a maca com o paciente até a clínica cirúrgica juntamente com o prontuário. Qualquer cuidado não efetuado deve ser comunicado à clínica cirúrgica, tá bom? Que é onde vai ser realizado a cirurgia propriamente. Mas na clínica cirúrgica a gente tem as dependências que o paciente fica ali aguardando, tá bom? Por isso que é importante vocês saberem, né, como funciona a parte do pré. E as medicações, professor? Existem N medicações, por exemplo, aspirina. Suspender por aumentar o risco de quê? De sangramento durante a cirurgia. Por que essa aspirina faz, professor? Elas são antiagregantes plaquetários, que ela está dentro daquela classe dos AINES. Antipirético, analgésico, ela está dentro dessa classe. Então, se altera as plaquetas e a pessoa vai realizar um corte, é evidente que você não vai ter o mesmo tempo de coagulação. Então, tem que ser suspenso esses antiagregantes plaquetários. O que significa AINES, professor? São anti-inflamatórios não esteroidais. Aí você tem um anticoagulante oral, a warfarina, deve ser suspensa ou substituída pela heparina, tá bom? Os anticoncepcionais à base de estrogênio aumentam o risco de TVP, que é trombose venosa profunda. Suspender por 2 meses antes da cirurgia, retornando 2 semanas após a mobilização. Tá joia? Existe esse risco? Sim, então suspende. São algumas medicações que realmente necessitam ser suspensas, tá? Devemos sempre estar atento a isso aí. Por isso a importância de uma farmacologia bem feita, tá? Lembrando, pessoal, a farmacologia ela é importantíssima quando vocês forem fazer o estágio, tá joia? Os locais, se é intramuscular, se é subcutâneo, se é IV, e aí sucessivamente. Nesse pré-operatório imediato, o cliente é submetido a exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico e que auxiliarão o planejamento cirúrgico. O tratamento clínico para diminuir os sintomas e as precauções necessárias para evitar complicações pós-operatórias, ou seja, abrange o período desde a indicação até as 24 horas anterior à cirurgia. Esse é o pré-operatório imediato, tá bom? Até as 24 horas. Imediato. E desse imediato, o que a gente vai avaliar? Orientar quanto à dor e náusea, orientar quanto à deambulação precoce, ensinar o movimento ativo dos membros inferiores, mensurar dados antropométricos, peso, altura, que a pessoa tem a tendência a perder peso, ou a ter edema, ou seja, absorver demais líquido, sinais vitais para posteriores comparações, encaminhar para realizar exame de sangue, raio-x, encefalograma, TC e outro. Tá? Isso no pré-operatório imediato. E o imediato, professor? Se o imediato é até as 24 horas, o imediato é as 24 horas anteriores à cirurgia. 24 horas anteriores à cirurgia, pré-operatório imediato. Tem por objetivo preparar o cliente para o ato cirúrgico mediante os seguintes procedimentos: jejum, limpeza intestinal, verificação dos sinais vitais, esvaziamento vesical, preparo da pele, aplicação de medicação pré-anestésica, se tiver prescrito, tá, pessoal? Jejum de 6 a 12 horas antes da cirurgia, o objetivo é evitar vômito e prevenir a aspiração de resíduos alimentares. Tá? Por isso que geralmente não, por isso que existe essa parte do jejum, tá bom? Só recapitulando para vocês fixarem bem na mente de no imediato, os cuidados com a pele, higiene pessoal, banho, gemicida, uso de antibiótico profilático, uma hora antes da cirurgia, no pós-operatório. E no pós-operatório, você continua com esse antibiótico, justamente para evitar complicações futuras. Tricotomia, máximo 2 horas antes ou no próprio centro cirúrgico, em uma área possível, com método menos agressivo. Isso vai depender do que, gente? Do protocolo da unidade. Tá? A tricotomia é retirada do pelo. Tá bom? A remoção de joias, anéis, por quê? Evita queimadura, por causa do bisturi elétrico, né?
ele atrai ali aquela corrente, aí pode apresentar essas queimaduras. Prótese dentária, se você tiver que fazer uma intubação ali de emergência, lente de contato, também não pode, esmalte, porque quando você põe um aparelhozinho no dedo, ele lê o nível de oxigenação. Se tiver um esmalte, dificulta essa leitura. Maquiagem impede a avaliação da perfusão, né? Menos de 2 segundos. Aí está cheio de maquiagem, você não consegue ter uma leitura legal. Aí, meu irmão, Deus nos acuda. Tá bom, pessoal? Esse esvaziamento intestinal, de 8 a 12 horas antes do ato cirúrgico, laxativo, medicamento, de acordo com a prescrição. Lavagem intestinal, o enteropismo, e a introdução de 1 litro, volume máximo de 2,5 ml no intestino, através do ânus, da bolsa, ou da bolsicostomia, com o objetivo de promover o esvaziamento intestinal, ou seja, limpar, fazer a limpeza. Ainda tem o enema, que é a aplicação do mar de 500 ml de substância, contraste biológico, visualizar o intestino, medicamento pelo reto. Mas aí tudo vai depender da conduta do médico. Esse esvaziamento espontâneo antes do pré-anestésico, ou a sondagem vesical de demora, cirurgia em que a mesma necessita ser mantida, vazio naquelas de longa duração, que o efeito geralmente é realizado na clínica cirúrgica. Tá? Você pode, ou pode ser a sonda vesical de alívio, tudo vai depender da conduta e da cirurgia que está sendo realizada. Esse cuidado imediato é verificar sinais vitais, aí encaminhar para a clínica cirúrgica, ver a pressão, ver o pulso, ver a respiração, ver a temperatura, ver a saturação, tudo isso faz parte dos sinais vitais. Ver se ele está sentindo dor, verificar o prontuário, exame, consentimento livre, informado, prescrição e registro de enfermagem, encaminhamento junto ao paciente, administrar medicamento pré-anestésico, 45 a 60 minutos antes do início da anestesia, manter o ambiente silencioso, promover o relaxamento, vestir o paciente, né, camisola, gorro, propé, de acordo com a situação ali prevista. Promover a limpeza e arrumação da unidade de acordo com a rotina, tá bom? Aqui são os cuidados imediatos, tudo seguindo o protocolo da unidade. E essas medicações pré-anestésicas, professor, quais são? A gente tem os opiáceos, que é uma classe de medicação. Dentro dessa classe dos opiáceos, nós temos a morfina, a fentanil e o tramal, que é justamente para diminuir essa dor, para dar o efeito anestésico. Mas é apenas pré-anestésico. Além disso, dos opiáceos, nós temos benzodiazepínicos, que são mais medicamentos ansiolíticos, para diminuir a ansiedade, onde temos diazepam, alprazolam, midazolam, que também serve para crise convulsiva. Temos os hipnóticos, que produzem a sedação, o sono, a inconsciência, anestesia cirúrgica, que no caso do Zolpidem, tem o Propofol, que ele usa muito para dar aquela relaxada no paciente, você conseguir entubar o paciente. Entubar. Temos os neurolépticos, que são inibidores das funções psicomotoras, como a quetiapina, a risperidona. São pacientes mais, que os neurolépticos são pacientes mais que estejam em agitação psicomotora. Aí você dá um neuroléptico para ele dar aquela relaxada, aquela quietada. Tá bom? Mas qual é o objetivo de estudo, professor? Reduzir a ansiedade, facilitar a indução anestésica, reduzir secreções, tá? Bom, porque é o normal nosso é ter essa secreção. Só que a pessoa, quando está acamada, a secreção fica mais visível. Quando você tem uma vida toda ativa, essa secreção você vai deglutindo, vai engolindo. Mas o normal é essa secreção realmente ficar ali acumulada. Então, quando você aplica esse tipo de medicação, essas secreções elas diminuem. E aí você consegue trabalhar com mais facilidade. Nós temos riscos anestésicos. Risco de quedas, que é muito comum. A pessoa realmente não está em condições. Por isso que toda vez que o paciente estiver no leito, tem que subir as grades. Sonolência excessiva, por isso que ele tem que ser monitorizado. Pode acontecer de agitação também, por conta da medicação, ou até mesmo a depressão respiratória. O diazepam, o alprazolam, os benzodiazepínicos, eles são muito bons para acontecer isso. Por isso que geralmente quando você faz um benzodiazepínico, geralmente se dá um suporte de oxigênio para evitar esse tipo de coisa. E isso é ver, tá, gente?
Porque tem pessoas que usam o diazepam via oral, que é a diferença. Ele demora mais a fazer efeito e tudo mais. Só para a gente se ambientar mais um pouco, eu trouxe algumas questões. Constituir um cuidado pré-operatório imediato. Vamos lá. Suspender a ingestão oral, conforme a cirurgia se realizada. Instruir o cliente no exato momento que estiver receptivo quanto às sensações que experimentará durante essa fase. Letra C. Realizar prescrições especiais relacionadas ao tipo e à gravidade da cirurgia, como transfusão de sangue. Constitui um cuidado pré-operatório imediato. Dar banho de aspersão. Será? Verificar os sinais vitais do paciente, registrá-los no respectivo prontuário. Aí é só marcar a letrinha, tá bom, gente? Faz parte do cuidado no pré-operatório o seguinte procedimento: oferecer dieta leve, administrar pré-anestésico, manter níveis pressóricos de 12/8, hidratar com solução de glicose 5%, reservar leito e enfermaria dos cuidados intermediários. O que é que vocês acham? Didaticamente, o período pré-operatório está dividido em imediato e imediato. Sendo assim, o pré-operatório imediato corresponde ao quê? Ao período de tempo que decorre desde a indicação da cirurgia até a véspera de sua realização, 10 horas antes. Período de tempo que decorre desde a indicação da cirurgia até a véspera de sua realização, 24 horas antes do ato cirúrgico. Período de tempo que decorre desde a véspera da cirurgia até a chegada do paciente à unidade de cirurgia, 10 horas antes do ato cirúrgico. Vamos lá para a letra D. Período de tempo que decorre desde a véspera da cirurgia até a chegada do paciente à unidade do centro cirúrgico, 12 horas antes do ato cirúrgico. Ou a letra E, período de tempo que decorre desde a indicação da cirurgia até as vésperas de sua realização, 15 horas antes do ato cirúrgico. E aí, o que vocês acham? Questão 4. A movimentação precoce do cliente no período pós-operatório favorece a prevenção de quê? Da hipertensão renal, cardiomiopatia, da infecção urinária, hepatomegalia, da infecção pulmonar, o tromboembolismo e convulsão, hipertensão portal ou úlcera por pressão. E a questão 5. Marque a única alternativa errada quanto aos cuidados imediatos pré-operatório. Encaminhar para realizar exame de sangue, raio-x, encefalograma, TC e outros. Verificar o prontuário, exame, consentimento livre, informado, prescrição, registro, enfermagicamente junto ao paciente. Lembrando, pessoal, a única alternativa é errada, tá? Administrar medicamento pré-anestésico de 45 a 60 minutos antes do início da anestesia. Manter o ambiente silencioso para promover relaxamento ou vestir o paciente. A sexta é, com anestesia geral e inalatória, ocorre uma depressão gradual do sistema nervoso da seguinte ordem. Uma depressão gradual do sistema nervoso, sedação, hipnose, perda da consciência, anestesia. Hipnose, sedação, perda da consciência, anestesia. Sedação, perda da consciência, hipnose, anestesia. E a letra D, analgesia, sedação, ou a letra E, todas. Essa aqui é exceto também, obesidade, apelexia, hiperglicemia. Aí vocês fazem e me mandem, tá bom? É só mandar a resposta pela mensagem lá da plataforma, tá bom, gente? Um abraço a todos e que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só me acionar pela plataforma ou mandar um zap. Aqui as nossas referências bibliográficas. Até mais, turma.